Fala, meu irmão. Primeiro, uma honra você participar aqui. Para mim, tem uma referência. Eu fui um cara que, na pichação, eu peguei muito vertical, né? Eu era conhecido por isso, pegar vertical. Mas eu pegava vertical por sua causa. Que eu morava ali na Zona Sul, né? E eu sempre vi o seu vertical. Aquilo me chamou muita atenção. E eu passei a querer fazer. E eu não te conheci na época, né? Quando eu comecei, tu tinha parado. Então, eu só via nas ruas mesmo, os nomes no muro e tal. Mas tu me influenciou muito, irmão. Muito mesmo. Estou até emocionado de estar aqui falando com você, porque você moldou o meu estilo, né? Você, o Vinga, o Kio, o Tufão. Eu tive sorte de conhecer alguns deles, andar com alguns deles, mas você eu não conheci. Teve uma vez, né, que eu fui lá no Sagão, na barraca dele, e tu tinha acabado de sair. Pô, eu fiquei tão triste, cara. Mas enfim, é só para te dar boas-vindas e brigadão por aceitar. E fala que eu sou um fã seu. Isso aqui não é entrevista, né? É um bate-papo de um fã com um ídolo, tá bom? Tamo junto, irmão. Bora começar. Show de bola! Obrigado por participar dessa podcast aí do nosso amigo Nuno, né? Que eu também sou fã também, gosto muito dele, gosto dos nomes dele, que, poxa, é fundamental, né? Os verticais que ele pegou também, né? Muito alto, além do que eu fiz, ele fez muito mais, né? Nas alturas, trabalhou muito bem. Poxa vida! É de tirar o chapéu. Eu, no caso, Sérgio, a gente curtia muito o baile funk, o baile Esporte Clube de Miguel Couto e o Esporte Clube do Heliópolis. A gente curtia muito funk antigamente. A gente era rapaziada, tipo assim, andava muito de bicicleta, andava longa distância, Miguel Couto, Nova Iguaçu, virava para Belfort Roxo e vinha, né? A gente andava aquilo ali tudo. A minha história é uma história culta, uma história maneira, né? Na época que nós vivemos, era muito perigoso. Só que a gente já estava no meio do perigo. A gente vivia no meio do perigo, a gente estava acostumado com o perigo. Existia, né, os bandidos ruins da época que matavam muito os nossos bairros lá em volta, que era o bairro de Xangri-Lá, Torres, onde eu morava. Tinha o bairro do Xangri-Lá Rosa, que era o mais perigoso um pouquinho. Tinha Nova Aurora, daquelas partes, né? Miguel Couto, Forte, ali. Então, era tudo envolvido, né? A bandidagem ali, dos morros ali, poxa, era muita gente morta, a gente presenciava muitas coisas ruins. Eu presenciei muitas coisas ruins. Graças a Deus, hoje eu estou com 55 anos de idade, com saúde, estou fora do Brasil. Então a gente curtia muito. Eu com meus amigos, né? Era o Ronaldo, Wallace, Cleiton, Cláudio, o Marcos, o Dodge, o Vanzinho, o Otto, o André Cepa. Ele faz parte da minha história também, o André Cepa, o Bajá também. Então a gente vivia ali, curtindo o tango, o Pana, o Paraty. A gente morava tudo no mesmo bairro. Então a gente saía, a gente ia para os bailes, a gente curtia, tá? De molecada nova. Morei em Xangri-Lá desde quando eu nasci, né? 1970. E vivi em Xangri-Lá até 90, por aí. 1990, é isso aí. Aí, 91 em diante, né, eu morava entre Posto 13 e entre Belfort Roxo ali. É um bairro Prata. Eu morei ali no bairro da Prata e sempre estava em Miguel Couto com a rapaziada. E falando da escola, eu estudei em Miguel Couto também. Lá conheci vários amigos, como o Ripa, Marrom, o Eco,
Dala, Tiga, o Vamp, o Chaap, também um amigo Shell. Então eu tive o prazer de conhecer esses grandes amigos, o Lego, o Canto, o Sdó, o Negão Agita. De 13 para 14 anos, eu comecei a rabiscar, né? Foi 1983, começamos a rabiscar com giz de cera, com lápis de cor, era caneta, rabiscava muro com folha, né? Era uma diversão nossa. Aí eu comecei rabiscando os nomes, cowboy, né? Depois eu fui rabiscando, aí eu via muito os desenhos, filmes. Então sempre passava Oasis nos filmes, desenho. E tinha o quê? Tinha um seriado na época, só que a gente não tinha televisão. Quem tinha era a minha tia. Então eu ia para casa da minha tia para ver televisão. Aí passou com um negócio no jornal, escrito Miragem, um deserto e tal, 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 tal. Aí embaixo assim tava Oasis. Eu olhei aqui assim, pô, legal, legal, legal. Aí o que foi? Eu indo para Nova Iguaçu com a minha avó, com a minha tia, que sempre me levava, eu comecei a ver umas pichações. Tava Lei 14 e ele sempre tava em Miguel Couto, com a rapaziada ali. Aí o Med apareceu, o Med também. Então, naquela época boa, eu tava em casa, aí eu fui, escrevi Oasis. Aí eu fui, escrevi no muro, né? Oasis normal. Aí eu fui na casa do Cepa e chamei ele. Falei, pô, aí achei um nome maneiro aí. Aí escrevi no papel. Pô, legal, legal. Aí ele, pô, também tem aqui, Serginho, ó. Aí, Cepa. Falei, pô, legal. Nós começamos praticamente na época igual. 80, 83, 84, né? 85, ali que muito começou em 84. Muitos começaram 85 para frente. E assim ia. Era baile funk. Depois do baile funk a gente vinha riscando as paredes todas, com folha, com tijolo, com prego. Era assim, antigamente. Giz de cera. A gente andava muito com giz de cera. Aí pichava os muros. E nos ônibus, a gente entrava nos ônibus, era vela e giz de cera. A gente fazia bagunça nos ônibus, nos trem. Onde a gente ia, a gente rabiscava. Na porta do banco, eu sentava assim na frente da porta do banco e rabiscava e saía andando. E assim foi, conversando com um, conversando com o outro. Aí o tempo passa e a gente vai evoluindo mais. Aí depois eu fiz o quê? Fui mudando as letras. De um ano para o outro, eu mudei a minha letra. Era um estilo do O, depois eu fiz o O com um raiozinho no meio, que era, né, o segundo estilo, e depois já era esse tradicional. O Cepa me ajudou a fazer a forma correta, direta. A gente estava junto no dia, foi no ponto do ônibus. A gente sentou com a folha, pô, aí eu fui, escrevi, e o diretão foi perfeito. Falei, pô, vai ser esse aqui mesmo. Não mudei o estilo mais. E desde 84 para cá, foi o mesmo estilo. Quando eu andava de ônibus, de trem, com a minha avó, com as pessoas, né, da minha família, eu comecei a ver nos muros pichações. Aí, poxa, eu via bastante nome, né? Eu via Lei 14, só que eu não sabia o que estava escrito ali. Aí eu fui, né, cheguei em Miguel Couto e perguntei à rapaziada. O Agita na época. Aí encontrei ele, aí ele falou assim, pô, esse aqui é o Lei 14. E fui naquela inspiração, vendo ele, os outros grafites lá e tal.
Então eu falei, poxa, legal, cara. Aí eu comecei, daqui a pouco eu tava naquele jeito, né? Saindo já, né? Indo ali para Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, os lugares assim perto assim. Aí eu fui botando nome. Pô, às vezes eu pegava com a minha bike de bicicleta sozinho, né? E saía, colocava os nomes de leve, né? Com o nome normal. Aí a galera começou mesmo, pô, a invadir também. Começou a invadir. Aí, passando o tempo, nós montamos, né, uma reunião em Miguel Couto. Eu, o Ripa, Canto, o Talfa, né, o Cepa, o Bajá, o Marrom, o Rigá, o Dallas, o, o Vamp, né, a galera Shell. Tinha uma galera boa, né, o Lego, o Sdó, era tudo criança nova, eles estavam no meio. Reunião de Nova Iguaçu, muito boa. Conhecemos a galera, conheci MED, conheci Lei 14. Aí tive uns conhecimentos legal com alguns amigos. Então, falando aqui, a gente, né, começamos a jogar os nomes primeiro na Baixada Fluminense, né, que era Belfor Roxo, Nova Iguaçu, né, Mesquita, Coelho da Rocha, Pavuna, São João de Meriti. Então a gente rodava essas áreazinhas. Era só na Baixada Fluminense. Aí depois a gente foi aprofundando um pouco mais. Ninópolis, nós fomos para Caxias, nós fomos para outros lugares. Então rodamos legal para depois a gente começar a subir para a Zona Sul. Primeiro que nós fomos subindo de Belfor Roxo, Coelho da Rocha, Pavuna, sobre as estações de trem, até na Central do Brasil. A gente descia na estação, ia botando o nome até na outra estação, aí acabava a lata. Na outra semana a gente ia para outra, na outra semana, sempre assim, até chegar na Central do Brasil. Aí depois de 88, 89, que eu fui começar a ir para Zona Sul. Toda semana tinha aventura. Vamos para tal lugar? Vamos embora. Até que um dia nós fomos para Niterói. Eu fui com 3 latas, meu primo, o Tango, foi com 2, o Talfa foi com 2, o Bajá com 2. Fomos para Santa Rosa, explodimos em Niterói, pegamos geral. Outra parte, nós fomos para Ipanema, descemos na praia ali do ônibus e rodamos Ipanema todinho, parte de baixo, parte de cima, Marquise. Isso foi decorrendo os meses, fui escotando as escaladas, né? Depois voltava e pegava. Quando eu comecei a trabalhar em Ipanema, que foi melhor, aí peguei bastante Marquise, botava os nomes grandes para chamar atenção, dormia em cima de Marquise, já dormia em cima de Marquise várias vezes e acordava de madrugada, 5, 3 horas, 4 horas da manhã, ninguém na rua. Aí era o horário que eu pegava. A gente era louco. Louco por Charpie. Mas graças a Deus nunca caímos, né? Nunca tivemos prejuízo nenhum, nunca quebrei nada do meu corpo, sempre subindo com atenção. Eu sempre tinha atenção ao subir numa Marquise. Falando em siglas, né? Em siglas, né? A gente lançava M Couto, era MC de Miguel Couto, Xangri-Lá, tá? A galera botava MC, sempre M Couto. Depois eu lancei AT, a do Mickey, o Canto lançou a GR, aí a gente conversando, o Ripa lançou ISS, né? Irmandade Satânica dos Play, e eu lancei a PG, Possuído pelo Grafite. Aí eu lançava PG, aí eu, Tango, Talfa, galera nossa, PG, ISS de Miguel Couto. Aí a gente começou a crescer, a galera, a gente chegava nas reuniões, pá, ficava só olhando só, ficava em pé olhando, pá, né? A galera assinando,
né? A galera, os fera, né? Eu vi a galera assinando. Runk, Tricô, 007, o Ganga, Lilas, Dias, Pão, Dosca, Mosca, né? Oscar. Caramba, Chico. Pô, a dupla Chico e Oscar, poxa, brincou na época. Tinha o Leme, tinha o Teca e Remo, tinha o Chape. Todo mundo ali assinando, assinando, assinando. A gente foi, começamos a assinar. Também aí, pô, aí eu fui e assinei. Porra, uma caneta Aclio Pen, nunca mais esqueço disso. Pô, escrevi legal. Pô, a galera olhou que assim, a galera veio, juntou em mim. Pô, cara, assina pra mim aqui, assina aqui. Pô, aí eu fui, abaixei assim, pum, assinando folha com folha, folha com folha. Ó, naquele dia ali, pô, assinei uns 15 cadernos. Menina, né? As mulheres chegavam, pô, assina pra mim aqui na minha camisa aqui. Pá, eu assinava nas costas, pá, na calça, na coxa, assim, muito maneiro. Então surgiu, né, as siglas. ISS era do Ripa e o Marrom, e PG, né, era minha. Aí nós juntamos, eu e Ripa e Marrom, e a galera juntamos. Aí ficou PG e SS. Aí logo depois vimos muita reportagem, jornal de cemitério. Aí nós fomos para o cemitério. Dia 1, saiu o jornal para o cemitério de Nova Iguaçu. Peguei lá umas placas lá, maneira. Saiu no jornal. Fomos para Botafogo. Pegamos em Botafogo, saiu no jornal também, na época, o meu nome. E depois a Carla Pérez morreu, Daniela Pérez, né? A Carla Pérez. Puxa vida, Deus me livre, me perdoa, né? A Daniela Pérez, né? Ela faleceu, aí o Ripa e Marrom pegou. E saiu também na época no jornal. Fomos pro Caju, eu, Canto, Bajá, Talfa, Tango, pegamos o cemitério, explodimos lá, saiu no jornal também. Pegamos a igreja de Botafogo ali, do Rio Sul, que saiu na época no jornal. E assim foi. As aventuras do Oásis e da rapaziada, né, da Baixada Fluminense. Foi uma época muito boa. Aí, se eu não me engano, eu parei de grafitar em 95. Pô, meu amigo, é um orgulho falar isso com você, certo? Porque, pô, Nuno, né? Nuno é uma referência também. Poxa vida, você é uma referência, meu amigo, né? Também. Então, nós estamos juntos aí e Deus abençoe nós. Irmão, eu tô calado porque pra mim isso é uma aula, então eu tô só ouvindo. Como é as coisas? A gente vai conhecendo uns amigos, aqueles que a gente sabia que era mais do que a gente. Eu tive a grande oportunidade de conhecer os amigos da época, muito bom mesmo, que era o Tricô, 007, o Sapão, né? Conheci o nosso amigo grande Kill, Alex Kill, tive o maior prazer de conhecer ele, né? O Vinga, né? O Rogério, né? Tive o prazer de ter eles na minha casa, dentro da minha casa, fizeram parte da minha vida. Convidei eles para ir na minha casa, eles foram na minha casa. Depois a gente botamos nome: Oasis e Vinga, Oasis e Kill, Oasis e Tupã. Pô, foi o maior prazer. Nossa, eu botei nome com Hannes. Pô, relíquia, Hannes. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Runk, Marcelo. Fui na casa dele, né, na época, o tal, né, o tal, gente boa pra caramba. E na Barra da Tijuca, eu tive uma grande aventura do Prédio Redondo. Eu passando lá, aí eu tava vivendo uma fila assim de gente assim, aí que chamei um camarada, poxa, é pra que essa fila aí? Aí o camarada falou assim, é pra serviço. Aí
eu estava trabalhando em Ipanema, conversei com o meu patrão, então eu trabalhava lá e ia todo dia para casa, Barra Belfor Roxo. Aí eu aproveitava o quê? Eu largava 5 horas da tarde e tinha um shopping lá que chamava Paz Mendonça. À tarde, todos os dias, a gente passava lá. Então, lá eu conheci vários grafiteiros e de lá mesmo, né, eu comprava as tintas lá. E de lá mesmo eu saía, botando o nome ali na barra, tudo ali a pé. Eu sozinho. E naquela vertical ali estava eu e o canto. Eu escotei a fachada primeiro, né, que tinha os common goals. Aí chamei o canto, falei, pô, primo, tem uma fachada boa pra caramba lá em Ipanema, top de linha pra gente pegar. O prédio lá tem 11 andares. Vamos pegar? Demorou, vamos embora. Aí saímos, pá, aí chegamos lá perto. Nós antes não tinha botado nome nenhum para não gastar a tinta. A gente desceu ali, escotamos uma marquise, subimos para cima e dormimos em cima da marquise. Ficamos quietinhos em cima lá, tal. Quando foi lá para as 2 da manhã, assim, não tinha ninguém na rua mais. A gente fez o quê? Descemos da marquise, atravessamos a rua, fomos na calçada, fizemos pé. Eu levantei o canto subiu, aí ele botou a mão para baixo, eu peguei na mão dele, subi, segurei na marquise e subi para cima. Pronto. Ali começou a nossa etapa. Como era de madrugada, estava tranquilo. Falei, primo, o que você pega de um lado, eu pego do outro. Beleza pura. Aí, assim fomos. Eu com a minha tinta e ele com a tinta dele. Aí eu subi, primeiro andar, 1, 2, né? Aí fui, né? Segundo andar, botei mais 2. Aí subimos. Terceiro andar, mais 2, né? Aí subimos o quarto, o quinto, até o sexto andar, nós subimos. Quando eu já estava já subindo, Ah, irmão, tu tá falando, eu tô me imaginando lá, papo reto. o canto disse que o mongol, né, onde ele estava ali, estava solto. Eu falei, pô, então não sobe não, sobe não, sobe não. Aí ele tentou vir pro meu lado, no meio ali. Aí que tava um pouco solto ainda. Ele falou assim, poxa, não vai dar mais não. Eu falei assim, não dá. Se não dá para você, não dá para mim então. Aí eu tava no cantinho, né? Aí eu fui, botei mais 2 nomes. Pum, pum. Né? Aí o canto botou na parte de baixo, ele esticou um pouco para a varanda, assim. Aí botou os nomes indo para varanda. E eu desci, vim descendo, né? A tinta guardada e vim com toda a atenção. Era pé em um comongol e a mão segurando em 2 comongol. Pum, 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 pum. Aí descemos, saímos da marquise, olhamos, falou, caramba, vai ser mídia. E fomos andando, botando o nome na parte de baixo. Aí o canto foi atravessar a rua, aí um carro veio, deu uma porrada nele ainda, atropelou ele ainda. Só que não bateu muito forte não, foi só uma pancadinha só. O motorista parou, falou, e aí? Pô, se machucou, se machucou, se machucou. Tá tranquilo, porque o canto, né, ele era faixa marrom, de full contact, né? Eu era faixa verde escuro, no full contact, ele marrom, né? Então, na hora da pancada, ele deu um salto para frente e quicou em cima do carro. Pum, pum. Aí saiu, né? E na mesma semana saiu um jornal. Eu tenho esse jornal guardado até hoje lá na minha casa. Quando eu chegar no Brasil, eu vou caçar tudo lá em casa lá. Eu tenho fotos, eu tenho várias coisas. Meu grande amigo, com muito orgulho, te mandei aí, legal aí, tá? Verifica aí, vê que tá maneiro. Irmão, tá perfeito, tá perfeito. Obrigadão pela moral. Tô aqui me perguntando o que que é comungol. Já já vou pesquisar o que que é comungol. Irmão, me identifiquei muito com a tua história. Papo reto. Eu já era teu fã, assim, como pichador. Mesmo sem te conhecer, né? Fã pelos atos.
E agora que a gente troca uma ideia, que a gente conversa há um tempo já aqui pelo Zap, eu sou fã do pichador, continuo. Mas sou muito mais da pessoa, do Sérgio. Então, máximo respeito. Se tiver alguém que não gosta de você, cara, essa pessoa tá com um problema muito sério. Porque tu é muito pureza, tu é 100% mesmo. As pessoas falam que eu sou humilde, né? Mas perto de você, eu sou marrento. Muito obrigado. Tamo junto. E é isso. Acha o jornal, pô, é importantíssimo esse registro. E tamo junto, irmão. Muito obrigado mais uma vez. Foi o Oasis aqui no Audiocast. Se inscreve no canal. A vida que tá tendo.